Paz do Senhor, queridos, mais uma edição do Culto Racional se inicia. Eu agradeço a você por estar conosco, Deus te abençoe. Esse programa está aqui com o objetivo de lermos, não só lermos, mas meditarmos, discutirmos a Santa Palavra do Senhor e ainda com ênfase a uma alta avaliação da nossa fé. Esperamos que neste dia, neste momento, o Senhor abençoe sua vida, abençoe as nossas vidas, porque é um momento especial, no qual a Palavra de Deus está sendo exposta, estará sendo exposta, e nesse objetivo nós vamos convidar você para uma oração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, bendito Senhor e exaltado é teu nome, nós somos gratos a ti, Senhor, porque o Senhor está nos dando essa oportunidade de meditarmos na tua santa palavra. Rogamos, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Rogamos, Senhor, a atuação, a ministração do teu Santo Espírito neste momento. Ó Senhor, nos orientando, nos dando uma visão, Senhor, vinda diretamente de ti, sobre a tua palavra, nos dando iluminação, Senhor, para interpretá-la da forma que seja agradável a ti e que possa nos trazer conhecimento, crescimento espiritual, Senhor. Alcance, ó Santo Espírito, os nossos internautas, todos aqueles que estão sintonizados conosco e aqueles que ainda vão sintonizar um dia, Senhor, através do nosso site. Abençoe, portanto, meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Queria também convidar você para uma leitura em Romanos. Romanos foi um livro que nós escolhemos desde o início desse projeto. O projeto começou o ano passado. Culto Racional já existia, mas nós inserimos no Culto Racional esse projeto de discutirmos versículo, versículo, cada versículo da Palavra de Deus. E nós começamos com Romanos, capítulo 1, versículo 1, já fez um ano. Estamos ainda no versículo 19 do capítulo 3. E como já dissemos antes, não temos pressa nesse negócio, queremos sim explorar cada mensagem de cada versículo que esteja revelada aqui pelo Santo Espírito de Deus. E que isso possa nos trazer crescimento espiritual, espiritualidade, que possamos rever a prática da nossa fé, você, eu, todos nós, porque o padrão é um padrão de excelência, é o caráter de Cristo. E só com a ajuda dele nós conseguimos avançar nessa trajetória aí do crescimento espiritual, apontando para o varão perfeito, a estatura do varão perfeito. O texto, Romanos capítulo 3, vou ler do versículo 12 em diante até o 20, que diz assim: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, Paulo aqui já fez um tratado sobre a decadência da natureza corrompida do homem, natureza do homem desde o Éden. Ele faz uma abordagem importante, caracterizando uma depravação universal da natureza do homem. Todos estão perdidos, condenados diante da santidade de Deus, diante da justiça de Deus. E por conta disso, estamos desesperados, sem esperança nenhuma de
através dos nossos próprios recursos, nossos próprios méritos, conseguirmos alcançar a salvação, a vida eterna, porque não há nenhum mérito em nós seres humanos, porque já estamos condenados na nossa própria natureza. A própria aquisição da natureza corrompida já lança toda a humanidade no inferno e posteriormente no lago de fogo. Então, o que aconteceu? Paulo, ele ainda, usado pelo Espírito de Deus, começa a fazer discussões paralelas entre a situação dos ímpios, a situação dos judeus, dos pagãos e dos judeus, os judeus que receberam uma revelação, foram, digamos assim, abençoados, né? Receberam a lei, e aqui a discussão é que o que a lei diz está sendo dito para aqueles para os quais a lei foi dada, e nesse caso aqui a lei foi dada, foi para os judeus, e ele volta, ele já passou o capítulo 2, colocando o dedo na ferida lá dos judeus, da sua prática de fé condenável, que desonrava o nome de Deus, e agora de novo ele retoma essa discussão, nesses 2 últimos versículos, depois que ele fala da degeneração completa, né? Não há nenhum na face da terra que faça o bem, se for olhado do ponto de vista da justiça e da santidade de Deus, e agora ele retoma a discussão, incluindo a questão da lei, qual é o papel da lei, se a lei salva, se os judeus foram justificados pela lei, que é uma discussão que já tem sido feita aqui no nosso programa, mas agora a gente vai dar um fechamento, porque logo após, a partir do versículo 21, começa a aparecer a figura do Redentor, o perdão, né, a salvação, a redenção que há em Cristo Jesus, que foi o remédio que o Senhor Deus, né, providenciou para remir a humanidade. Se chama redenção em Cristo Jesus. Esse é o remédio do pecado e das consequências que ele traz sobre a humanidade. E Deus fez isso por amor. Deus fez isso porque nos amou, não tinha nenhuma obrigação de amar a humanidade perdida, que lhe deu as costas, que tentou lhe dar um golpe, que quando o homem quis ser igual a Deus, ele pensou num golpe, né? Eu vou ser igual a Deus. Essa foi a tentação, né? Esse foi o grande pecado do homem no Éden, porque o maligno disse, Deus sabe que no dia que comerdes deste fruto, tá certo? Você vai ser como Deus. Então o homem desejou ser igual a Deus, então estava pensando em competir com Deus, né? Estava pensando em superar Deus, e aí o homem cai, mas mesmo assim, o Senhor, sendo afrontado, depois que o homem adquire uma natureza miserável, inimiga de Deus, não foi uma natureza simplesmente inferior, uma natureza, digamos, pequena em qualidade, não, foi uma natureza de oposição contra Deus, uma natureza específica, inimiga de Deus, que jamais se submete a Deus. Essa é a natureza corrompida, que está em todos nós, em toda a humanidade. Mas Deus, vendo essa situação, a Bíblia diz que Ele amou a humanidade. E com esse plano da redenção, aparece a figura do seu Filho, que livremente, voluntariamente ofereceu a sua vida para remir a humanidade, para remover essa condenação do pecado, que inclusive afasta o homem eternamente de Deus. Então, Cristo aparece como essa ponte, né, que liga a humanidade a Deus, porque ele assume a condenação do homem, ele assume todas as sanções que a santidade de Deus houvera estabelecido contra o pecado. Jesus assume, vence o pecado, paga um preço infinito por mim e por você e pela humanidade, e agora ele pode dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Jesus, o Filho de Deus, a encarnação de Deus no homem. Ele é a pessoa divina que traz você, eu, que estávamos perdidos, à presença de Deus, só através de Jesus. E o que é que nós pagamos por isso? Não pagamos nada. A Bíblia diz que isso é obra da graça do Senhor. O Senhor faz isso gratuitamente. Se Ele fosse cobrar a nós, ninguém poderia ser salvo, porque não há nenhum mérito, nenhuma competência em nós para satisfazer, né, essa santidade de Deus infinita que foi, digamos assim, ofendida pelo pecado do homem.
não há como nós, né, recuperarmos isso. Contudo, pela santidade de Jesus, pela obra de Jesus, pela vida de Jesus, pela a sua morte e ressurreição, né, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue derramado, Deus recebe a humanidade que, crendo em Jesus, arrependendo-se de seus pecados, cheguem até Ele. E eu só posso chegar a Deus, portanto, através de Jesus Cristo. Não posso chegar a Deus diretamente, eu não tenho condição, competência nenhuma, mérito nenhum, não tenho nenhuma condição essencial para chegar na presença de Deus. Eu tenho que chegar em nome de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Só através de Jesus eu consigo chegar na presença de Deus. E aqui está dito, portanto, já discutimos desde a semana passada, né, que nós somos descendentes, né, de ancestrais caídos. A nossa queda começou lá no Éden, quando nossos pais, Adão e Eva, pecaram, a sua natureza se corrompeu, e todos que saíram agora de Adão e de Eva, que é toda a humanidade, já nasceram condenados, porque já nasceram com essa condenação, com essa depravação da natureza. Não podemos nos livrar sozinhos desta condição. Quem pode, portanto, de fato nos livrar é o Senhor Jesus Cristo, é a obra da redenção. E aí ele coloca, aqueles que nasceram de novo, foram nascidos de novo por ação do seu Santo Espírito, Espírito Santo de Deus. É esse Espírito que vem morar em você, vem morar em minha vida para sempre, permanentemente. E esse Espírito é que vai injetar na minha vida, né, todas as perfeições de Jesus Cristo, da humanidade perfeita de Jesus. É esse Espírito que vai estabelecer um canal de comunicação, né, um canal de intimidade, né, de relacionamento com Deus, é através do Espírito de Deus, porque é Ele que me traz a natureza divina. E o Senhor Deus, Ele se comunica com a sua própria natureza. Deus não se comunica, não comunga, não tem relacionamento com a minha natureza corrompida, né? Na realidade, Ele colocou algo em mim e em você, na igreja dele, no corpo de Cristo. Ele colocou algo que permite com que esta igreja tenha comunhão com Ele, e a Bíblia diz que isso é a sua própria natureza. Nós somos feitos participantes da natureza divina. A Bíblia fala pelas promessas, né? E uma promessa que Jesus fez, que está relacionada com isso, foi que enviaria o seu Santo Espírito para estar conosco, nos dirigindo todos os dias, nos dirigindo naquilo que é a vontade de Deus, naquilo que é o pensamento de Jesus. Igreja, irmãos queridos, igreja, prezado ouvinte, prezado internauta, não sei se você conhece a doutrina cristã, mas igreja nada tem a ver com denominações, nada tem a ver com essas estruturas humanas que nós inventamos, não sei com qual argumentos aí diversos que se usa, mas nunca se diz que foi por motivos carnais, diabólicos, de vaidades humanas. Sempre se diz que é melhor assim, a gente não se entendia bem, então vamos dividir, mas o fato é, Deus não chamou a sua igreja para viver fragmentada, dividida. Aliás, Jesus orou pela nossa unidade, né? E a igreja do Senhor Jesus deveria ser espalhada pelo mundo todo. Essa, eu imagino que fosse a ideia, né? A ideia assim, mais limpa, mais pura do que pudéssemos conceber sobre a igreja do Senhor. Os cristãos sairiam no mundo todo pregando o evangelho, e eles seriam unidos pela atuação do Santo Espírito de Deus, né? Unidos num pensamento só. Ninguém precisava dizer, não, esse grupo aqui vai ser meu, vou fazer ali um estatuto, vou dar um nome que eu achar bonito, e esse grupo não vai se comunicar com aquele outro. Isso é obra do homem, isso foi o homem que fez, foi a vaidade do homem que fez, foi o diabo que fez, inclusive, para nos dividir, nos separar, mas não precisava disso para sermos organizados, para ganharmos o mundo para Jesus, não precisávamos fazer isso, que muitas vezes o argumento é esse. Quando Jesus diz que o argumento tem que ser outro, né? O mundo vai saber
que vocês são meus discípulos se vocês forem um. Isso sim, quem é que ia gerar a organização, a união entre os irmãos, mesmo espalhados aí pelo mundo, nas florestas, nas suas casas, aonde fosse? O Santo Espírito de Deus. O Senhor Jesus disse, olha, eu vou dar o meu Espírito, que é o Espírito da verdade, e eu vou dirigir vocês. O Espírito vai dirigir vocês a toda a verdade. Jamais o Espírito de Deus vai dirigir a mim e a você para eu me dividir com o irmão. Isso é carnal. O Espírito de Deus não faz isso. Então, historicamente, nós cometemos um erro lamentável, né? Criamos essas denominações que nós temos aí, eu mesmo faço parte de uma, e isso é lamentável sim, porque deixamos de ser guiados pelo Santo Espírito de Deus. Mas, retomando aqui a discussão, o Senhor nos dá então esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele vai injetar na minha vida essas perfeições do caráter de Cristo. O seu fruto vai amadurecer minha vida, ele vai me dirigir a uma trajetória de relacionamento com Deus. E digo mais, ele vai transmitir para mim, que sou igreja, para você que é igreja, todas as vitórias de Jesus Cristo. Jesus venceu o pecado, essa vitória está disponível para a igreja. Jesus venceu a morte, essa vitória está disponível para mim e para você, porque quando eu morrer, se Jesus não vier antes, quando você morrer, a morte não vai poder mais me segurar. Eu vou ser levado para as mansões celestiais, para as regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu vou vencer a morte. Paulo diz, tragada foi a morte. A morte achou que ia me tragar. Não. O aguilhão da morte é o pecado. No mesmo texto fala em 1 Coríntios capítulo 15, o aguilhão da morte é o pecado. Mas nós ficamos livres, né, do império do pecado. Então, quando morrermos, a morte não vai nos segurar para guardar a gente, para liberar lá no juízo final, para receber condenação. Não, a morte não tem mais essa autoridade sobre a igreja. Glórias a Deus por isso. Nós seremos soltos. No momento que você morrer, abrir e fechar de olhos, você vai estar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, aguardando o arrebatamento. A morte não vai segurar você para lhe oprimir como faz com aquele que não tem Cristo em sua vida. Bom, então Jesus venceu a morte, nós vamos vencer a morte, porque nós vamos ressuscitar também. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, né, que ressuscitou Jesus, o Espírito do Pai, tá? Esse mesmo Espírito está em nós e vai também nos ressuscitar. Se você tem o Espírito de Deus, essa é a garantia de você ressuscitar. A semente da ressurreição já está na igreja, chama-se Espírito Santo de Deus. Igreja ou qualquer um que não tenha o Espírito Santo de Deus, não pertence a Deus, não tem nada a ver com Deus, não vai ressuscitar, já está condenado. Então Jesus venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo e suas agências, aqueles espíritos malignos que dominam inclusive o mundo jaz no maligno, diz a Bíblia, ele é o príncipe desse mundo, ele é o Deus desse século, os apóstolos testemunharam disso, o próprio Jesus testemunhou. A Bíblia diz que Jesus os humilhou na cruz do Calvário, despojou, tirou toda a autoridade deles. E todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que antes eram escravos, né, do diabo, das suas agências, dos seus demônios, agora essas pessoas têm autoridade sobre eles. E a autoridade é a autoridade do nome de Jesus. Por isso que a igreja marcha aqui na terra e diante de um demônio ela diz, eu te repreendo em nome de Jesus, saia. E ele tem que sair, porque a autoridade já foi dada à igreja para isso. Isso é maravilhoso estar em Cristo, isso é a obra da redenção, que inclui todas essas vitórias. Vitória sobre essa mentalidade mundana. O mundo ele é doutrinado pelo maligno, né? Uma doutrina miserável, que leva o homem a adorar a si mesmo, a rejeitar o Criador, com todas as filosofias, com todos os direitos humanos aí que se discute, mas por trás de tudo isso, existe uma agência maligna, iludindo a humanidade, até usando coisas boas, né? Porque, segundo Jesus, o mal se esconde atrás do bem. Então, usa-se muitas vezes o bem para atrair pessoas de bem, mas é para controlá-las. Essa é uma realidade. Mas a igreja, seja quem for, judeu que nasceu de novo, gentio que nasceu de novo, que se chamam igreja, eles não estão mais debaixo desses julgos, porque a vitória está em Cristo Jesus, e essas pessoas que formam igreja, elas formam o corpo de Cristo, foram inseridas em Cristo. Mas a discussão aqui, portanto, é a questão da lei, né? Olha o que o versículo 19 diz. Ora,
nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz. Observe, debaixo da lei. Quem é que está debaixo da lei? Observe que esse contexto aqui, Paulo volta a discussão para os judeus. Na realidade, a nação judaica foi que recebeu a lei, recebeu a revelação, recebeu a lei e os profetas, né? Ela recebeu as tábuas da lei, todas aquelas leis, né? Os mandamentos, vamos falar de mandamentos, a legislação mosaica de uma forma geral. A nação israelita recebeu, a nação judaica. E Paulo se refere, portanto, aos judeus para mostrar para eles que esta lei não havia tido a competência para salvá-los, né? E os judeus, muitos estavam iludidos, achando que praticando a lei seriam salvos. A lei não foi dada para isso, e eles não praticavam, né? Se fosse para praticar, na realidade a natureza corrompida os impedia, né, de praticar 100% da lei. E mesmo praticando 100% da lei, não eram as obras da lei que salvaria eles. Na realidade, Deus deu a lei. Para que foi que Deus deu a lei? Vamos responder essa pergunta. Deus deu a lei por alguns motivos. O principal deles era para encaminhar, digamos, os judeus e todos aqueles, né, que crescem, encaminhar a fé no Messias, né? A própria Bíblia diz isso, né? O Senhor deu a lei para levar os homens, né, a doutrinar os homens, indicar os homens, né, preparar os homens para a fé no Messias. A lei também foi dada para mostrar o padrão de santidade de Deus, né, mostrar os ideais de Deus, mostrar uma verdade poderosa do Todo-Poderoso que se revela entre os homens e que tem um padrão moral absoluto, né, a vontade de Deus. E a lei mostra isso, portanto, a lei condena o pecado. A lei, ela de fato, ela caracteriza verdadeiramente a natureza do pecado. Então, diante da lei, todo mundo está perdido. Todo mundo está perdido. Os judeus receberam a lei e deveriam ter, se prepararem para receber o Messias, o Cristo de Deus. Mas aconteceu o contrário. Todos nós conhecemos a história, quando o Messias esteve ali, né? Eles rejeitaram o Messias. Eles não aplicaram a fé no Messias. Disseram, bom, a lei nos preparou para agora, quando o Messias chegasse, nós nos convertermos a Ele, crermos nele, aceitarmos a Ele. Não. Por quê? Porque formaram paralelamente a revelação que Deus lhes deu, formaram um sistema religioso que os tornou hipócritas, que os impediu de enxergar a verdade de Deus, de enxergar o Messias que estava ali. Eu até acredito que alguns rabinos reconheceram Jesus como Messias. Teve grandes homens dentro do judaísmo que reconheceram Jesus como Messias. Um deles é o próprio Nicodemos, né? E essas pessoas viram que aquele homem simples, aquele carpinteiro que estava ali entre eles, era o Messias. Era aquele Filho de Deus que estava profetizado, que os profetas profetizaram. E o mínimo que eles tinham que fazer ali era apresentar Jesus Cristo para o povo como o Messias. Mas o orgulho religioso, né? A hipocrisia, os compromissos com o poder que oprimia Israel, mas que os rabinos, muitos deles, estavam recebendo benesses do poder para manter a sua nação oprimida, né? Os interesses particulares das lideranças, as benesses que o sistema opressor oferecia e as benesses que o sistema religioso oferecia, tudo isso convergiu para negarem o Cristo de Deus, a conveniência. Olha o que o sistema religioso faz. O que o sistema religioso faz. O Senhor Deus teve o cuidado de revelar para essa nação, se revelou, se mostrou. O Espírito dele já estava entre eles desde lá de Noé. O Espírito de Deus estava entre o povo. Jesus diz, Ele está convosco, estará em vós, se referindo aos seus discípulos e ao Espírito de Deus. E o Senhor passou ali século, milênio, profetizando, né? Se mostrando, se revelando, dando um cabedal, né? de
tratados saídos da boca do próprio Deus, a palavra de Deus, a riqueza do universo foi dada ao povo, a esse povo que transformou tudo aquilo em uma religião que oprimiu pessoas, que discriminou pessoas, e esqueceram a essência da revelação. Por isso que traíram o Filho de Deus. E a grande pergunta aqui, dentro desse contexto, é o seguinte: e hoje, será que estamos fazendo exatamente a mesma coisa? Recebemos uma fé no Filho de Deus, cremos em Jesus como Salvador, nascemos de novo. E de repente, historicamente, foi o que nós fizemos. Montamos o nosso sistema religioso, cada um fez o seu curral para colocar as ovelhas que acham que são suas, mas as ovelhas são de Jesus. Cada um faz seu curral, faz suas regras, transforma aquilo muitas vezes, não é o caso geral, mas vamos falar essa verdade que há também, transforma aquilo ali no seu próprio negócio, tá? E ficam aí dizendo que são discípulos de Jesus. Não são não. Jesus não nos ensinou isso. Para ser discípulo de Jesus, eu tenho que fazer aquilo que ele fez, né? Aquilo que ele ensinou. Jesus não nos ensinou isso. A palavra de Deus alerta, inclusive, vão fazer de vocês negócio. Então, hoje, estamos vivendo a história, ela é muito importante, porque a história nos ensina os erros que muitos cometeram e nos alerta para não cometermos aqueles mesmos erros. O sistema religioso judaico negou na prática o Filho de Deus, toda a sua essência. O sistema religioso desses dias deve estar fazendo, pode estar fazendo ou está fazendo a mesma coisa, apesar de dizermos que estamos crescendo, que somos poderosos, que estamos ganhando alma para Jesus, etc., mas estamos inserindo essas almas dentro de uma máscara que nós mesmos inventamos, né? de um jugo que não é o de Jesus, né? E, lamentavelmente, hoje estamos precisando de uma rediscussão, uma autocrítica sobre a nossa prática de fé. Que uma coisa é nós teorizarmos, falar da teoria, falar da doutrina. Outra coisa é como isso está acontecendo, como isso aparece no meu dia a dia, né, na minha prática de fé. E hoje o que está sendo criticado é exatamente isso. Não é nem hoje a gente vê na mídia, não se critica tanto, exceto os homossexuais, né, não se critica tanto as escrituras sagradas, né? Hoje está a ênfase maior, critica-se sim, mas nem tanto quanto isso que eu vou dizer. Hoje se critica muito mais, é o testemunho daqueles que se dizem discípulos de Jesus. Porque o mundo, pelo menos o mundo inteligente, conhece a Bíblia, conhece o que Jesus disse. Não obedecem, porque não querem nada com Deus, mas conhecem. E eles comparam a minha vida e a tua vida diante desse padrão revelado aqui. Então, hoje estamos sendo reprovados, não é no nosso discurso, a gente está sendo reprovado na nossa prática. Por isso que precisamos nos humilhar diante de Deus, diante da sua santa palavra, e retomarmos uma outra postura de fé. E isso deve acontecer no âmbito da nossa família, no âmbito da cidade onde moramos, do bairro onde estamos instalados, da igreja, inclusive, da comunidade onde estamos, mas não pode a gente estar reproduzindo até injustiças que acontecem no mundo, né? Bom, então, a nação judaica foi dada essa revelação e, lamentavelmente, eles não exerceram a fé no Senhor Jesus, no Messias, quando veio, né? Eles se condenaram. O mundo, os judeus e os gentios está, né, condenado, né, diante dos olhos do Senhor. E os judeus, em muitos sentidos, é claro, eles eram moralmente melhores, né, que os pagãos que viviam mergulhados nos seus vícios, mas eram reprovados também. Né? Reprovados por quê? Porque viviam fora dessa luz, dessa revelação que lhe fora dado, tá certo? O capítulo 2 aqui desse livro que estamos lendo, nós já discutimos as grandes
depravações dentro da própria religião judaica. Não que a religião promovesse isso, mas a forma com que eles faziam a religião, né? As interpretações que faziam para os seus próprios deleites, de maneira que os pagãos que eles criticavam, começaram a criticar o nome do próprio Deus, né? Porque eles se diziam representantes de Deus mas viviam mergulhados no pecado, na hipocrisia. Isso é lamentável. Os pagãos, portanto, tanto pagão quanto judeus estavam perdidos. E pagãos aí, gentios, estamos nos referindo ao resto do mundo, e é dessa forma que a palavra de Deus diz. A lei não era um meio, observe, não servia de meio para dar a vida eterna. Ela nunca foi dada para esse sentido, nunca foi dito isto, né? O que faz a lei, quando ela é corretamente interpretada e vivida e usada, vamos dizer assim, ela leva os homens na direção de Cristo, do Cristo de Deus. A própria Bíblia diz isso, mostrando inclusive que sem o Cristo, não é sem a lei, sem o Cristo, os homens estão perdidos. Então, resumindo o que foi dito até o dia de hoje, nessa carta tão maravilhosa, capítulo 1, o apóstolo Paulo, Deus o usa para mostrar a depravação de toda a humanidade, e ele particulariza mostrando a vida dos pagãos que estavam ali em torno, né, dos judeus, e que eram reprovados pelos judeus. Capítulo 2, agora ele se volta para os judeus, para mostrar que esses também estavam reprovados, apesar da religião, apesar de serem religiosos, porque eles estavam traindo a revelação que receberam, né? Nesse capítulo 3, ele fala do privilégio que os judeus tiveram de receber a lei, etc., e mesmo assim não honraram. E aí agora, de novo, ele apresenta o argumento de que todos os homens estão debaixo do pecado, né? E nesse finalzinho do trecho, 19 e 20, ele apresenta mais uma vez essa questão da discussão da lei. Ele diz que ninguém, observe, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Agora ele começa a alfinetar lá os judeus, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Boca fechada, o que significa isso? Significa, é como você está assim, está no tribunal. Enquanto não tem tantas provas contra você, contra mim, a gente até se sente no direito, né, de falar alguma coisa. Às vezes o juiz, né, pede para você se pronunciar, além do seu advogado, ocorre isso, mas o contexto aqui é: todas as provas contra nós estão bem definidas, bem delineadas, né? Nenhum homem vai chegar diante de Deus, nenhuma carne vai chegar diante de Deus para poder dizer qualquer coisa. Ninguém vai ter razão diante da santidade de Deus, ninguém vai ter razão diante da perfeição de Deus, do caráter de Deus. Vamos chegar ali no juízo. O juízo vai ser um momento de silêncio, silêncio profundo. Só o fato de estarmos na presença de Deus, diante da sua santidade, isso já nos condena. Ficaremos todos, né? Vamos ficar, digamos todos assim, a humanidade que estiver sendo julgada estará calada, inclusive os judeus que não se arrependerem. Os que se arrependeram e receberam gratuitamente da parte de Deus a salvação em Cristo Jesus, estes não estarão ali, já foram justificados em Cristo Jesus, não serão condenados, estão justificados. Ó, que bênção maravilhosa! E a palavra de Deus diz que para que toda a boca esteja fechada, significa que o juiz tem todas as provas para nos condenar. Não há como escapar do juízo final. Querido amigo, você que está aí resistente, você que não crer no juízo final, pode ser um discurso, uma pregação até retrógrada para você, mas eu quero dizer que a santa palavra de Deus revela que um dia você, a humanidade, vai estar diante de Deus. Espero que as condições sejam diferentes dessas que estão sendo ditas aqui para você. Espero que você tenha um advogado chamado Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é seu advogado, e por causa do seu advogado você não será condenado,
Você já está absorvido em Cristo Jesus. Bom, então diante de Deus, sequer poderemos abrir a nossa boca, porque somos culpados, né? Sua presença e santidade já nos cala, né? A presença do Senhor já nos cala. A gente fica aí reverenciando um bocado de homem, pecador, né? Idolatrando papas, idolatrando pastores, idolatrando pessoas. É uma honra tê-lo aqui conosco. Aquela hipocrisia toda, aquele tráfico de influência todo que a gente está acostumado a ver e até a fazer. Eu quero dizer que a pessoa que merece toda a honra e que tem toda a honra e toda a glória e todo o louvor é o Senhor Jesus, e é diante dele que vamos realmente ficar calados. Não haverá nenhum argumento, né, diante do Senhor. Ele fez tudo, ele morreu, ele deu a sua vida por nós. Toda a riqueza celestial ele colocou à nossa disposição e nos convidou, não nos obrigou, nos convidou. E se dermos as costas a essa oferta gratuita do Senhor, essa oferta maravilhosa do Senhor, realmente vamos receber um não ali no juízo final, que é o que o apóstolo está argumentando aqui. Então, a lei, aqueles que confiam na lei, como os judeus, e você que está confiando nos dogmas da sua igreja, né, da sua denominação, achando que os dogmas vão lhe salvar, ainda tem gente achando isso. Eu quero dizer que estas leis aí, a lei judaica, a lei dos seus dogmas, vai fazer papel de promotor no momento do julgamento, não vai fazer papel de advogado de defesa. A própria lei vai denunciar os atos da pessoa, porque vai aparecer a sua vida e Deus vai dizer, você tinha aqui ó, a lei da consciência, você judeu tinha a lei mosaica, você crente tinha os seus dogmas, que você achava que servir a Deus era assim, mas nunca nasceu de novo. Então, ó, o contraste, aqui a lei dizia uma coisa, aqui você fez outra, e por causa disso você vai ser condenado pela própria lei. A lei não vai salvar ninguém, a lei não vai absolver ninguém, ela vai condenar. Esse, lamentavelmente, tem sido o seu papel. Jesus é o nosso advogado, né? 1 João é um texto importante, né, que fala de Jesus como nosso advogado. Glórias a Deus. 1 João 2,1, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo foi posto como nosso advogado diante de Deus. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Jesus é a propiciação. O que é a propiciação? Vamos voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento. A propiciação tinha o propiciatório, que era a tampa da arca. E na tampa dessa arca tinha duas esculturas de 2 querubins, né? Os querubins, historicamente, são um tipo de anjo que protegem de certa forma. Não é que protegem, né? Mas eles estão ali para vindicar a santidade de Deus, né? Então, aqui está o propiciatório, os querubins estão inclinados em reverência à santidade de Deus. E o que é que os sacerdotes faziam? Jogavam o sangue, né, dos animais ali no propiciatório. O propiciatório já está dizendo, para que Deus seja propício àquele pecador, tá certo? Para que Deus perdoe aquele seu pecado, né, por causa daquele sangue que foi derramado ali, né, diante da santidade de Deus. E mesmo assim o pecado era perdoado lá no Antigo Testamento, mas não era removida a culpa, né? Ou não era removido o pecado. E o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, esse sim, tira o pecado do homem. Não só perdoa, mas remove o pecado do homem, dá certeza de vida eterna, dá o refrigério do perdão. O Espírito de Deus entra na vida do homem, Jesus faz isso. Só Ele remove a culpa do pecado, tá certo? E a Bíblia diz aqui que Ele é a propiciação. É por causa de Jesus que Deus é propício a mim e a você.
É por causa do seu Filho. Ele é agora o propiciatório. A Bíblia diz que ele é não só o propiciatório, ele é todo esse conjunto, né, de elementos que fazem com que Deus seja propício a mim e a você. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo, Filho de Deus. É por isso que Deus, se eu estou em Cristo, Deus me recebe. A Bíblia diz que Ele me recebe no amado, né? Ele me recebe no amado, porque eu estou no seu amado, eu estou em Cristo, eu me arrependi dos meus pecados, mesmo com as minhas fraquezas, mesmo sem condições nenhuma, me arrependi dos meus pecados, diante da oferta, diante do Salvador, diante do Redentor. E quando Deus vê, né, essa minha atitude de crer no seu Filho, Ele me justifica, né? Ele perdoa os meus pecados, coloca a justiça do seu Filho sobre mim, eu passo a ser justificado e agora Ele me recebe por causa de Jesus. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, Ele é o nosso advogado diante de Deus. Glórias a Deus por isso. E o versículo 20, repetindo o 9, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, aos judeus, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Não vai ser só, não são só os judeus que são condenáveis diante de Deus, o mundo todo. Aqueles que tiveram a lei, os judeus, e não seguiram, né, o objetivo da lei, que foi receber Jesus como Salvador e crer no Messias, né? E aqueles que não tiveram a lei, esta lei, mas tinha outra lei, lei da consciência, todo um sistema legal, né, porque há um Criador que é moral e nos inseriu no universo moral. Então há um sistema moral, né, onde os seres humanos estão inseridos ali. A própria consciência vai depor contra nós. É uma lei, né, que há no coração, na vida de todo homem. Então todo mundo está condenável diante de Deus. Não há por onde escapar. O único escape que há é se este mundo se arrepender dos seus pecados. Entendeu? Se arrepender dos seus pecados, receber Jesus como seu Salvador, entrar na presença de Deus através de Cristo. É a única solução para a minha vida e para a sua vida, é crer no Senhor Jesus como seu Salvador, é nascer de novo, fazer parte da família de Deus. Não estou falando de religião, não estou falando de denominação. Lamentavelmente, nós cometemos esses erros históricos. O que eu estou falando é o que Deus fez por mim e por você. É o que Deus fez através de Jesus Cristo para a minha vida e para a sua vida. E o tempo está passando. Em breve isso tudo aqui estará acabado. Em breve é o juízo final. Em breve estaremos sem nenhuma outra opção. Hoje você ainda tem, agora você ainda tem a opção maravilhosa. Jesus está com os braços abertos dizendo: venha, filho meu, venha que eu vou libertar você. Venha que eu vou mudar a sua vida, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou salvar você, porque eu sou o Salvador. Sabe por que é que eu sou Salvador? Porque fui eu que paguei o preço da salvação, né, diante do meu Pai, diante das testemunhas. Então só através de mim você consegue chegar ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for através de mim. Você pode tentar de todas as maneiras, o Pai só enxerga este caminho. E este caminho se chama vida eterna. Você tem que nascer de novo, nascer do Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe o caminho, ele enxerga o caminho e ele entra pelo caminho, porque ele é Deus. Então ele sabe o caminho para se chegar a Deus. E Jesus falou para um mestre religioso, né? Falou para Nicodemos, que era um homem poderoso lá dentro do judaísmo, mas era um ignorante, né? E Jesus disse: você precisa nascer de novo, para você poder ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo para você poder entrar no reino de Deus. E o que estava no contexto ali, no próprio texto e também no contexto, é que Deus me leva a este novo nascimento. Através do quê? Bom, primeiro eu tenho que aplicar a fé. Eu tenho que crer no Senhor Jesus como Salvador. Mediante essa fé, arrependimento dos pecados, o Espírito de Deus vem na minha vida. É Ele que vai fazer esse processo maravilhoso da regeneração. Eu nasço de novo, você nasce de novo, e portanto começamos,
a cortina sai e começa a enxergar o reino de Deus. E começa a trilhar esse caminho, começa a entrar no reino de Deus. Mas isso é dado pela direção do Espírito de Deus, o Espírito da verdade. Ele vai dirigir vocês a toda a verdade. O reino de Deus é pautado na verdade, né? Então é o Espírito de Deus que é o responsável por levar a igreja por esse caminho do reino de Deus, enxergar o reino de Deus. E por que que há tanto equívoco, né, no nosso meio, no meio cristão, evangélico particular? Tantos equívocos com respeito a isso. Só podemos entender que estamos virando o milênio, virando o século, e estamos tendo muito pouco a direção do Santo Espírito de Deus, porque Ele só vai nos dirigir para os interesses do reino de Deus. Ele só vai nos dirigir nessa direção, para entender, enxergarmos o reino e trabalharmos aqui na terra com ênfase ao reino. Por que que então somos tão divididos? Porque não estamos ouvindo o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nunca vai laborar, nunca vai trabalhar para dividir o reino. Ele vai trabalhar para fazer o reino crescer. E crescer não implica em divisão, né? Quebra de unidade, né? Jesus orou para a unidade. Não é possível que o Espírito de Deus vai chegar agora e vai quebrar essa unidade. Ele é o Espírito do próprio Cristo, né? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então essa pregaçãozinha aí, que justifica a divisão entre os irmãos, que justifica essa carnalidade, esses interesses vaidosos, que historicamente nos dividiu. Isso é uma vergonha para mim e para você, prezado irmão. Isso que aconteceu historicamente foi obra da carne. Não quero nem dizer que foi obra do diabo, foi obra da carne, nos dividiu e hoje a gente está sofrendo por causa disso. Cada um com seus próprios interesses, com a sua placa aí de igreja famosa, né? Igrejas paupérrimas, necessitadas, missionários lá no sertão, passando fome, mas tem paralelo, vizinha a ela, outra igreja, aliás, às vezes é na frente, uma na porta da outra igreja rica, cheia de recursos, mas que também não aplica na obra missionária. É tanto equívoco, e você não queira, pastor, me convencer de que estamos tendo direção de Deus para praticar uma barbaridade dessa. Historicamente, estamos em pecado nesse sentido, tá? Bom, estamos já encerrando, e no versículo 20 diz assim, que nós vamos retomar, né, na semana que vem: por isso nenhuma carne, ninguém será justificada diante dele pelas obras da lei. As obras da lei não salvam ninguém, nunca tiveram esse objetivo, né, e nós não podemos chegar diante de Deus com os nossos próprios méritos, já estamos reprovados, se assim o for, né, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ao contrário, a lei é que nos condena, que nos mostra que estamos em pecado. Bom, na próxima semana a gente vai continuar, tá, falando que a lei nunca foi um meio de justificação, né? A justificação ela vem através da fé no Filho de Deus, naquilo que Jesus fez, né? Falar que ela é que revela a verdadeira natureza do pecado, já discutimos isso aqui, e as obras não podem justificar, porque estamos já reprovados por nada. A nossa reprovação não é por causa de o pecado da agora que praticamos, né? A nossa reprovação é porque já temos natureza corrompida. Só o fato de ter natureza corrompida já nasceu condenado. Aí o fato de ter essa natureza é que a gente vem cometendo pecados, mas a nossa condenação é por causa dessa natureza miserável que aí está posta em pauta. A humanidade sabe disso, a humanidade vê isso, e lamentavelmente essa é a realidade de trevas. Mas a boa notícia, que se chama Evangelho de Jesus, Evangelho de Jesus Cristo, é que Jesus está com os braços abertos, Ele veio para morrer no meu lugar e no teu lugar, e Ele te oferece a vida eterna, gratuitamente. Creia e receba a vida eterna em nome de Jesus. Então, um grande abraço, até a próxima semana, a paz do Senhor para todos, Deus te abençoe.